todo aqui no canal do Centro Espírita Irmã Rosa. Eu me chamo Paula, sou colaboradora aqui da casa e gostaria de dar as boas-vindas a todos. Hoje, como costumamos fazer aos sábados, vamos dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Quem vai conversar com a gente é o companheiro Alexandre Pereira, colaborador do CERJ, que vai falar sobre o tema Vida em Sociedade sob a ótica espírita, passando pelas questões 766 a 775 do Livro dos Espíritos. Antes de passar a palavra para o Alexandre, eu vou fazer a leitura de uma página para nossa harmonização e em seguida a nossa prece inicial. A leitura da página é do livro Mais Luz, do Espírito Batuíra, psicografia de Chico Xavier. A mensagem tem o título Fraternidade e diz assim: abençoar a todos, auxiliando a quantos se aproximam de nós, buscando o socorro fraternal. Compreender a todos, estendendo a quantos nos procurem o concurso dos braços irmãos. Ajudar a todos, garantindo aos que se valham de nossa boa vontade e segurança de esclarecimento justo. Fomos, assim, chamados a entender e servir, e por isso mesmo urge permanecer no posto do trabalho e da bênção, amparando os outros em nome daquele cujas mãos não cessam de guardar-nos o coração e iluminar-nos o raciocínio, hoje como ontem, agora quanto sempre. Vamos orar, irmãos. Querido Mestre Jesus, elevamos o pensamento a Ti, Senhor, em busca da Tua luz, da Tua paz, em busca de compreendermos melhor os Teus ensinamentos, à luz da doutrina espírita. Obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade de estudo e reflexões. Agradecemos também a espiritualidade amiga da Casa da Irmã Rosa, que nos ampara, que nos envolve com suas vibrações amorosas. E pedimos, Senhor, especialmente que o nosso companheiro Alexandre seja intuído e que as suas palavras toquem os nossos corações e nos ajudem a compreender melhor as Tuas lições eternas. Obrigada, Senhor. Fica conosco agora e sempre. Graças a Deus. Vamos então passar a palavra para o Alexandre. Saudações fraternais aos amigos queridos do Centro Espírita Irmã Rosa. Meu nome é Alexandre Pereira, estamos aqui hoje para conversar sobre a vida em sociedade, sobre a ótica da doutrina espírita, do Espiritismo. Nós precisamos, no início, então, entender um pouquinho aonde e como o Espiritismo nos esclarece a questão da vida em sociedade. A lei de sociedade, apresentada em a terceira parte do Livro dos Espíritos, compõe as leis morais ou divinas. Portanto, a lei de sociedade é lei da vontade de Deus. É o Senhor regendo o nosso planeta azul, e por que não dizer o universo em outros orbes, instituiu uma lei relativa à convivência. Nós instituímos o nome de sociedade. Essa lei divina, portanto, ela tem força. Ela é algo que vem trazer para nós mais entendimento do que aquele que nós temos na matéria. Então, nós não estamos falando de estudos sociológicos. Nós vamos falar da percepção que a criatura deve ter da lei para cumprir a vontade de Deus, permanecer no bem. As leis divinas apresentada pelos bons espíritos na codificação são referências para que nós, tendo-as registrado em nossa consciência,
possamos vivenciar conforme Deus quer. Não há o que se discutir, portanto. Não devemos levantar teorias que provêm da ciência do mundo, porque este assunto é um assunto que está colocado como parte da vontade de Deus para as criaturas. Leis são instituídas para que possam reger indivíduos, coisas, criaturas. Assim, as leis divinas regem as nossas vidas enquanto espíritos. Neste trecho, então, da lei de sociedade, os espíritos nos esclarecem da necessidade da vida social. Não ao isolamento, e sim ao convívio. Fica claro que nós, isolados, não conseguimos ter a vivência com o semelhante que nos faz aperfeiçoar. Fácil de entender. Quando nós nos isolamos, não somos experimentados. Não conseguimos construir para nós novas experiências. Portanto, o isolamento ele pode até parecer algo que vá nos trazer mais tranquilidade, que vai nos tirar dos aborrecimentos, que vai nos livrar de uma sociedade como a presente, tumultuada, agressiva, violenta, muito distante do exercício do amor e da fraternidade. A princípio, parece que seria bom, mas não é. Na verdade, ela demonstra a necessidade de convivência, um estímulo ao progresso. Eu até chego a dizer em alguns momentos que nós somos quadrados que precisamos ficar redondos. Então, quando eu convivo com o meu semelhante, eu acabo aparando as arestas. Por quê? Esse convívio me testa, ao mesmo tempo que eu testo os outros. Esse convívio me ensina, à medida que eu ensino os outros. Então, esta relação é uma relação construtiva e nós vamos nos completando. Era como fosse uma peça de arte ou uma peça de construção que, isolada, não cumpre o seu propósito, que precisa agregar valor, que precisa somar para que cresça. É fácil de nós entendermos quando fizermos uma autoanálise e percebemos que relações na família, relações na escola, relações na universidade, relações no trabalho, muitas vezes nos experimentaram, ensinaram coisas para a gente. Relações na instituição espírita, na instituição religiosa que você frequentar, permite-nos modificar visões, permite-nos rever conceitos, permite-nos até consertar preconceitos. Então, essa relação de convívio, ela cumpre a vontade de Deus. Ou seja, nós somos seres gregários. Fomos criados para viver em conjunto, para vivermos juntos. Quando nós ouvimos algumas pessoas dizerem, eu tinha um amigo do trabalho que tinha uma frase espetacular. Ele diz assim: o problema não é viver, é conviver. Eu não sei se ele tinha conhecimento da doutrina espírita, se falava isso à luz de algum conceito religioso, mas o que ele queria dizer é que viver, de fato,
com as suas problemáticas, com as suas dificuldades, não é tão difícil quanto viver com o outro, quando nós temos que apresentar no conjunto quem nós somos e também suportar, entre aspas, o outro com as suas personalidades, com as suas características, com aquilo que apresenta para o mundo. Nós reencarnacionistas, então, que sabemos que a personalidade atual é uma soma das experiências do passado, sabemos que os indivíduos são muitíssimos diversos, que mesmo assumindo mesmas funções, mesmos posicionamentos, mesma classe social, mesma classe acadêmica, somos diferentes. Se o indivíduo cumprir todo um processo de vida igual, os comportamentos serão diferentes. E é nesse comportamento diferente, nessa vida de convívio, de relações, é que a gente cresce. Está aí o progresso. Então, a vida social é uma necessidade. E os espíritos, então, nos falam do isolamento. Portanto, se nós temos necessidade de viver uma vida em conjunto, e esta é a vontade de Deus, quando nós optamos pelo isolamento, nós assumimos uma atitude de egoísmo. Deixamos o ego prevalecer no sentido daquele falso benefício que eu mencionava, naquele falso bem de que, isolado, eu não me contamino, isolado, eu não me prejudico, isolado, mais fácil é de eu ascender aos céus, ascender ao maravilhoso, ascender à proximidade do Criador. Porém, entendamos que, se essa atitude, os espíritos nos dizem que é uma atitude de egoísmo, ela não é salutar. Porque o egoísmo é aquele sentimento que faz com que nós nos coloquemos acima do coletivo, dos outros, do semelhante. O Espiritismo não traz moral nova. A nossa moral é a moral do Cristo. E Jesus institui como mandamento maior amar ao próximo como a nós mesmos e amarmos uns aos outros como ele nos amou. Como é que vamos exercitar a conquista do amor sem a coletividade? Assim, o egoísmo ele faz com que a gente se prejudique, porque não teremos a chance de exercitar, a oportunidade, melhor, de exercitar aquilo que precisamos. Ninguém virá como necessitado a nós, porque eu estou isolado. Ninguém virá como aquele que poderá me ajudar, porque eu estou isolado. Então, nós perdemos essas oportunidades que a natureza nos dá, lei natural, lei divina. Então, nós perdemos essa oportunidade que a natureza nos dá. Então, nós passamos a entender que, se há alguma necessidade de isolamento, e os espíritos, Kardec questiona os espíritos sobre isso, pessoas que se isolam para ascender espiritualmente, pessoas que se isolam para fazer orações, pessoas que se isolam para que a sociedade não os contamine. Os espíritos fazem essas perguntas, se isso é correto. E há uma análise na resposta dos espíritos a respeito dos resultados, dos propósitos. Então, não podemos também fazer um julgamento geral.
Alguns isolamentos podem ser necessários para que a pessoa cumpra um papel. Ela cumpra, por exemplo, um papel de ajudar o outro. Portanto, se ela está com o propósito de ajudar o outro, então ele se isola para um trabalho específico para ajudar a humanidade. Um cientista se isola para encontrar a vacina que irá curar uma contaminação por vírus na pandemia. Nós estamos vivendo isso, né? Uma pandemia mundial. Saem da família, saem da sociedade, ficam meses direto em laboratório, somente em pesquisa. Esse isolamento é correto? Vamos fazer a avaliação. Quais são os propósitos, os resultados disso? Bom, se o resultado vai gerar um bem ao outro, à coletividade, o isolamento é perfeitamente aceito. Então, meus irmãos, claro que nós precisamos ver caso a caso. Se o resultado é motivo de benefício, ele está trabalhando pelo outro. Então, o isolamento é construtivo. Ele não se move pelo egoísmo, pela fuga. Ele se move por um propósito. Esse alerta é muitíssimo importante para a gente não julgar e não fechar a questão sem essa análise. É perguntado também aos espíritos sobre o voto de silêncio, que seria um voto religioso, um voto de caráter pessoal, do indivíduo não exercitar a faculdade da fala. E os espíritos lembram que as faculdades humanas, que o Evangelho chama de talentos, são para que nós, criaturas, possamos viver experiências. Deus nos dá as faculdades, nós espíritas conhecemos também a faculdade mediúnica. E essas faculdades são apresentadas para que a gente, no exercício da faculdade, possa crescer. Nós somos instrumentos, aparelhos das faculdades. Jesus nos ensina, então, na parábola dos talentos, que o mais prejudicial é enterrar o talento. Pois qualquer valor que se consiga de juros, de multiplicação, é bem visto aos olhos do Senhor dos talentos, que é Deus. Então, essa faculdade, ela deve ser exercida. Portanto, eles dizem que esse voto de silêncio é uma tolice, porque deixamos de exercer uma faculdade que nos é dada. Claro, responderão todos que o fizerem. Temos livre-arbítrio, podemos exercer o livre-arbítrio, mas dá para entender o que os espíritos querem dizer com isso. E aí, claro, amplia para nós a visão de que o exercício de qualquer a falta do exercício de qualquer faculdade é prejudicial à criatura humana. O silêncio é prejudicial, mas também o não saber ver é prejudicial, o não saber ouvir é prejudicial, o não saber agir em favor do outro é prejudicial. Exercer a sua saúde, a sua inteligência, exercer as suas capacidades em favor do coletivo, da vida em sociedade, é prejudicial. Então, quaisquer isolamentos que nós decidimos fazer é prejudicial ao crescimento evolutivo. E vamos acertar cada um a sua conta, porque no Espiritismo não há nenhum tipo de condenação. O que há é apuração das contas. Se nós precisamos e convivemos, e precisamos dessa convivência para agir, e não sabemos lidar com isso, isso
nós teremos que prestar contas a respeito disso. Na apuração, logo após o desencarne, a nossa consciência, quando amplia-se e entende a necessidade do viver, vai acertar as nossas contas, vai nos perguntar, vai nos fazer refletir. Pergunta íntima, né? Consciencial, o que nós fizemos e o que deixamos de fazer. Portanto, fazer o bem é obrigação nossa. Deixar de fazer o mal também. Quando nós optamos somente em deixar de fazer o mal, uma atitude de isolamento, nós não fazemos o bem. Porque não encontramos oportunidade para isso. A atitude do egoísmo nos isolou, fechou as portas para o que era necessário, para o que deveria ser feito. Por fim, ainda falando da vida em sociedade, os espíritos nos lembram das relações de família, que eles chamam de laços de família. Para o espiritismo, os laços de família são muito amplos, porque eles se constituem, além da família material, consanguínea, a família espiritual. Deixando-nos claro que os principais laços de família são os laços de afinidade, de gosto, de sentimentos. Assim, o Espiritismo faz crescer a família. Algumas pessoas, com falta de entendimento, quando nós colocamos que as reencarnações fazem com que a gente troque de lugar e muitas vezes saiamos do núcleo familiar para reencarnar em outros núcleos familiares, muitas pessoas dizem que o espiritismo prejudica as relações de família, que é um equívoco, uma falta de entendimento, porque, na verdade, o que há é uma ampliação. Eu tenho vários pais, várias mães, vários irmãos, vários amigos, porque a reencarnação me possibilita viver em vários momentos, em vários países, em várias sociedades. Bom, posto isso, os laços da família material, os espíritos são questionados das relações, por exemplo, dos animais. Por que os animais criam, ajudam, cuidam das suas crias enquanto elas não podem sobreviver, se alimentar, agir? E nós, humanos, temos uma relação diferente. Os espíritos nos esclarecem que os animais têm estas questões instintivas com um objetivo, especialmente as mães no reino animal, né? Alguns pais também. Os animais têm essa relação instintiva para a conservação da vida material. À medida que o indivíduo já consegue se alimentar, consegue andar, consegue reclamar, né? Os bichinhos também reclamam, né? É possível que ele viva sozinho. Colocam, então, os espíritos que para nós é diferente. Por quê? Porque para nós a necessidade de manutenção da vida moral. Quando nós recebemos em família um indivíduo, um espírito reencarnante, aqueles compromissos são para a vida toda e além da vida material, porque é um compromisso de relação, de crescimento. É a família o primeiro núcleo social de convivência, de aproximação. É o primeiro núcleo social onde aquelas arestas que eu falei são aparadas. É na família que se encontram os grandes amores e as grandes inimizades.
pois ali são colocados os espíritos para maior aprendizado. É o núcleo familiar aquele que vai nos possibilitar os primeiros embates para o crescimento, as primeiras convivências amorosas para a conservação das virtudes. É na família que se implementa a formação dos caracteres, que Kardec fala do caráter, que é o sistema que nós chamamos de educação. Então, as questões morais, a manutenção das questões morais, nos diferem dos animais. Existe um pensamento social moderno, especialmente vindo dos estados americanos, de que o indivíduo deve, a partir do momento em que ele passou na faculdade, que ele assumiu uma profissão, viver a sua vida. E os pais não têm mais nada a ver com isso. Isso é uma visão retrógrada. É, na verdade, os espíritos dizem uma recrudescência, um retrocesso, porque afasta a família, desfaz os laços de família. Preferimos, então, ficar com a visão do velho mundo, dos países latinos, em que o indivíduo permanece, enquanto precisa, no núcleo familiar. Não numa relação de dependência, numa relação de ajuda excessiva, que faz com que o indivíduo não cresça, não tenha oportunidade de crescimento, né? Pessoas que, às vezes, com 40 anos, ainda continuam no núcleo familiar original sem produzir nada. Não é isso. O que nós estamos dizendo é que o núcleo familiar abraça, dá oportunidades. O núcleo familiar é aquele ombro amigo quando o indivíduo tem algum problema. É no núcleo familiar que há a acolhida. Não podemos dizer que o indivíduo casou e não faz mais parte da família dos pais. Até porque os pais, e também está no ensino trazido pelos espíritos quando trata das relações familiares, os pais precisarão dos filhos na velhice, quando não terão força, muitas vezes nem condições financeiras de se manter. Então, esses laços que se apresentam da família, eles são importantíssimos para essa visão da vida em sociedade. Saibam, meus irmãos, que o indivíduo que consegue ter este olhar, esta visão, que é a proposta do nosso estudo de hoje, da sociedade sob esta ótica espírita, ele vai, com certeza, construir um núcleo familiar favorável a contribuir para uma sociedade melhor. Quando nós ampliamos esta visão da família, dos laços de família, dos laços de sociedade, acima das questões materiais, nas relações de sentimento, nas relações de troca, nós conseguimos ter um mundo melhor. Então, de fato, como diz a música, a paz do mundo começa em nós. Como dizer, então, de uma sociedade como a nossa de hoje, conturbada, violenta, desorganizada, quando nós não valorizamos os laços de família? Quando muitos chegam a dizer que a família morreu, acabou, que não há mais necessidade de vida em família, que o indivíduo deve ser independente. Para nós espíritas, não há motivo para uma vida isolada, independente. Há motivo para uma vida de crescimento individual, mas que estará sempre pronta ao auxílio, ao conselho, ao aconchego, ao acolhimento, porque
Nós somos família universal. Todas as criaturas que vivem na Terra, desde os reinos da natureza até o reino nominal, somos filhos de um mesmo Pai. Apresentou-nos Jesus, Deus, como nosso Pai, como Criador de tudo que há. Se quem está na Ásia é minha família, e lá se apresenta o tsunami, eu vou me preocupar. Se quem está nos Estados Unidos e a neve faz prejudicar as estradas, as criaturas, a convivência, eu irei orar por eles, porque é minha família. Se no Brasil as enchentes consomem cidades inteiras, eu irei me preocupar, me solidarizar, porque é minha família. A vida em sociedade consegue, então, o banho, o toque do amor, consegue o toque da fraternidade. Assim, meus irmãos, com essa visão de convívio, com essa visão de boa estrutura, com essa visão de bem-estar, nós estaremos na presença de Deus. A lei de sociedade é lei divina, é lei moral. Essa visão que o Espiritismo nos traz nos faz afastar de quaisquer pensamentos materialistas que ainda fazem separar as criaturas humanas. Não pensemos que ideologias, que posições políticas partidárias, estamos aí num ano de eleição, possam separar as criaturas humanas. Vamos nos unir no que interessa. Claro, com o direito individual de cada um ter as suas posições, mas não façamos guerra, façamos paz. A sociedade hoje, como dizem os bons espíritos, estertora em suas próprias dores, em suas próprias aflições. Que neste estudo, neste encontro que tivemos, possamos ter esclarecido sobre a vida em sociedade, sobre a ótica espírita, e que possamos estar juntos e outras vezes nesta live, nessa conversa amiga, promovida pelo Centro Espírita Irmã Rosa, qual saúdo todos aqueles que fazem parte deste grupo amigo e também a todos que nos assistem nesse momento, desejoso que Deus e Jesus os alcance em paz e em prosperidade. Vamos então juntos agradecer a Deus por aqui estarmos. Senhor Deus, bondoso Jesus, bons espíritos que nos assistem nesse momento, pedimos, Senhor, que nos agracie com essas bênçãos dos céus. Irão nos trazer saúde, equilíbrio mental e emocional, de forma, Senhor, que possamos seguir as nossas vidas, vivendo em sociedade, produzindo, fazendo com que possamos estar, Senhor Deus, na Tua presença, sobre a égide segura do modelo e guia da humanidade, nosso Senhor Jesus Cristo, e sob a proteção dos bons espíritos que nunca nos faltam. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz, meus irmãos. Até uma próxima oportunidade.